Tranquilaço, então, queridão. Eu vou passar pro Rony já iniciar. Ô Samuel, e já aproveito para informar todos os membros aqui do Clube da Bíblia que o Clube da Bíblia aqui está oficialmente, a partir de agora, um encontro internacional, porque nós temos aqui a presença do pastor Ivan Kleber, que está lá na França. Ele não é meu amigo, ele é meu irmão. Um abraço, Ivan. Que bênção, né? Que Estamos felizes legal. por mais essa. Olha, então já estou passando para você. Já estou passando para você iniciar aí. Ah, então tá bom, queridão. Você manda e eu obedeço. Você é o poderoso chefão aqui, né? Irmãos, boa noite a todos, paz do Senhor. A gente brinca assim só para descontrair um pouco, né? O Samuel me deixou bem à vontade, falou assim: ó, Rony, já tem um tempo que você não fala no Clube da Bíblia, então você pode dar aí uma aula de pelo menos 3 horas de duração, os irmãos não vão se importar. Tá tudo bem para vocês, irmãos? Amém? O Chester fez ali um joia assim, mas eu senti que foi meio falso, né? Teve. Tô brincando, gente. Queridos, serei objetivo, mas tentarei ser objetivo, mas não superficial, tá bom? Compartilhar com vocês aqui esse estudo bíblico. O blog, vocês me confirmam, por favor, se está aparecendo para vocês aí? A página do blog? Ah, obrigado. Ó, já aparece aí, né? Show de bola. Olha só, pessoal. Eu vou colocar o endereço para vocês aqui no chat depois. Eu queria compartilhar com vocês. Eu criei uma aba lá no blog, que é essa aqui, ó, Enciclopédia Digital. Vocês já estão vendo. Eu estou passando o cursor aqui nela. Você vai clicar nela. Quando você clica, eu estou organizando os conteúdos por seções. Então você tem uma parte de artigos e verbetes. É só você passar o cursor em cima e clicar e o próprio blog vai redirecionar lá para o link onde está o conteúdo. Mais abaixo aqui esboços de sermões, ferramentas de pesquisa e estudo, e tem algumas que eu já coloquei, algumas reflexões mais breves, resumos de obras e de capítulos. Um detalhe, tá, irmãos? Isso está em construção. Eu ainda vou aumentar, eu ainda vou ampliar. E deixei também uma seção aqui para slides. E um dos slides que eu já disponibilizei aqui é justamente o slide que eu vou usar agora aqui com vocês. Porque eu não vou usar todo ele, não vai dar tempo. Ele está bem extenso, está bem rico, mas eu já deixei no blog para vocês poderem baixá-lo, tá bom? Então é só você clicar no título, é esse aqui, ó. É justamente o tema de hoje, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, Pentateuco, Números. Você clica e aí ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar você lá para a apresentação. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei já na primeira tela uma foto para espantar mosquito, né? Não sei se você sabe, mas feiura espanta mosquito. E aí você tem todo. Curso de libertação. Pois é. Boa. E aí, pessoal, o mesmo conteúdo que eu vou usar aqui, ele já está disponível para vocês aqui. Rony, quanto eu pago por isso? Nada. A minha satisfação é que vocês baixem o conteúdo, usem à vontade, compartilhem sem moderação. A ideia é que seja útil mesmo aí para vocês e para outras pessoas, tá bom, irmãos? Eu sempre repito uma frase que é um chavão para mim, que diz assim: evangelho que acumula e não compartilha não é evangelho. O evangelho, toda vez que acumula e multiplica para compartilhar, né? Então a gente tenta seguir nessa mesma pegada aí, tá bom? Ah, Rony, mas esse material você montou, é fruto de anos de trabalho, você deveria cobrar por isso. Mas eu faço questão de compartilhar. Fico muito feliz de poder saber que o material está sendo útil às pessoas, tá bom, queridos? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Ah, eu já vi que chegou aqui a Lohane, mais uma cariaciquense aqui, irmãos, entre nós. Hein? Hoje Cariacica tá dominando, né? Ah, não preciso ligar minha câmera, gente. Mas vou mexer, porque eu entrava muito no Meet 2020, longo ano de pandemia. Eu estudava muito a Bíblia. Agora eu não tô sabendo. Tá perdida. Vai se achar aí, Lohane, vai se achar. O celular também é novo, na verdade eu nunca mexi no Meet por ele, né? Uhum. Mas vou conseguir, tô ouvindo. Já eu mesma estou usando assim, sou bem-vinda já à sala.
Com certeza, Lorraine, com certeza. Todos são, você também. Muito, que bom ter você com a gente aqui também, viu? Lorraine é uma amiga querida do peito, é uma irmã. Tá sempre com a gente aqui também. Um abraço aí para você, para o Ricardo também. É um casal que a gente ama muito. Queridos, então vamos lá. Fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, algum comentário convergente ou divergente, fiquem à vontade. Eu estou aqui aberto a ouvi-los também, tá bom? Então vamos lá. O nosso livro que vamos considerar hoje é o livro de Números, que é o quarto livro aí do Pentateuco, né? Esse livro, a princípio, pode parecer para nós assim um livro que não tem muito a nos dizer em função do seu conteúdo. Ele traz algumas narrativas, ele traz 2 recenseamentos, ele tem uma grande parte dele que é dedicada a falar de leis, né, de um código legal que está contido nele, e para alguns a princípio pode até parecer assim um livro árido, vamos dizer assim, mas o livro de Números, assim como os outros livros do Pentateuco e do Antigo Testamento, ele tem uma mensagem teológica, ele tem uma mensagem espiritual, podemos dizer assim também, e é um livro que pode ser inclusive atualizado para os nossos dias, e aqui, ao falar de Números, como quando falo de outros livros do Antigo Testamento, quando tenho essa oportunidade, eu me lembro de um importante teólogo, um teólogo bíblico do Antigo Testamento, que viveu aqui em nosso estado. Ele era carioca, mas viveu aqui em nosso estado durante muitos anos, que foi o Isaltino Gomes Coelho Filho. Era um teólogo batista, e ele, uma coisa muito bacana que ele fala no seu comentário ao livro de Malaquias, isso é muito válido em relação também a Números e a todo o Antigo Testamento, claro, é que a gente acaba fazendo um uso muito fragmentário do Antigo Testamento, pessoal. A gente geralmente se reporta ao Antigo Testamento usando ali um texto ou textos que ficaram mais conhecidos, né? Salmo 23, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, etc, etc. Mas aí agora eu vou citar um outro teólogo bíblico, que é o F.F. Bruce, um teólogo escocês, também muito conhecido no Brasil. Ele chama a nossa atenção e ele vai dizer que, na verdade, a Bíblia, entre aspas, que Jesus e os apóstolos usaram, foi justamente o Antigo Testamento. E serviu de base, e aí ele usa, o F.F. Bruce usa uma expressão que eu acho muito legal, né? Ele vai dizer assim, e eles se deram muito bem usando o Antigo Testamento, né? Eles anunciaram o Evangelho, reinterpretaram o Antigo Testamento à luz do evento Cristo, né, e se deram muito bem fazendo isso. Devemos lembrar que o Antigo Testamento representa 3/4 do volume textual da nossa Bíblia, ou seja, 75% do volume literário da nossa Bíblia é o Antigo Testamento. Então a gente acaba explorando muito pouco, né? E livros como Números, livros, por exemplo, como Ruth, que tem uma mensagem belíssima, né? Alguns livros que são ainda mais esquecidos, alguns profetas menores, né? Eu poderia citar alguns também. A gente, quando fala de profetas menores, a gente pensa muito em Jonas, Abacuque, justamente porque lá em Abacuque tem o texto lá, aviva, Senhor, a tua obra. A gente fala muito de Joel. Quem é pentecostal, então, gosta muito de Joel, né? Alguém já se referiu, inclusive, ao livro de Joel como o Pentecostes do Antigo Testamento. Então a gente olha muito para esses livros e esquece que tem outros. E me parece que Números é um livro muito pouco explorado por nós, né? Mas é um livro muito rico, tem muita coisa para a gente conhecer nele, e que vale a pena a gente dedicar tempo para estudar esse livro, tá? E aí na tela seguinte, pessoal, eu começo abordando a questão do título do livro. Porque esse título, né, Números, na Bíblia hebraica, o título do livro deriva das primeiras palavras. Na verdade, é a 5ª palavra, tá? Que lá em hebraico, ok, pessoal? Lembrando que aqui agora estamos pensando o texto hebraico. Então, na Bíblia hebraica ele recebe outro nome, não é Números, né? Números é oriundo aí da Septuaginta, né, lá do texto grego, mas na Bíblia hebraica o título é outro, que vem justamente já das primeiras palavrinhas ali, na verdade, a 5ª palavra que é usada para dar título ao livro. E isso acontece também com os demais livros da Bíblia hebraica. Eles recebem como títulos as primeiras palavras do livro. Isso era um costume ou foi um costume que se aplicou aos livros da Bíblia hebraica. No caso de Números, as primeiras palavras hebraicas que aparecem são no deserto. Está entre as primeiras palavras, né? Que em hebraico seria Bemidbar,
ou algo parecido. Tá? É interessante, inclusive lá no blog, pessoal, eu deixo para vocês, tem a Bíblia Hebraica falada, lá no meu blog que eu indiquei. Eu não coloquei no chat aqui para vocês, né, pessoal? Desculpa. Deixa eu colocar aqui o endereço do blog, estou colocando agora, é o Vive a Cores. Prontinhos, já vai linkado aí, é só você clicar e você já é redirecionado lá para o blog, tá? Então, pessoal, o título hebraico, portanto, é outro, mas a gente recebeu aí uma influência do texto grego, da Bíblia hebraica, ou desculpa, da Bíblia grega, no caso a Septuaginta. Para quem não se lembra, a Septuaginta é uma das primeiras, talvez a primeira tradução da Bíblia que nós conhecemos, que foi feita aí de todo o Antigo Testamento hebraico convertido ou vertido para o grego, ok? Então, quando a gente fala Septuaginta, nós estamos pensando o Antigo Testamento em grego, que também foi usado por autores do Novo Testamento. Essa tradução também foi usada, por exemplo, no Corpus Paulinum, né, ou seja, pelo apóstolo Paulo. Então, em grego, na Septuaginta, o título do livro é Aritmoi. Isso lembra a vocês alguma palavra, pessoal? Aritmoi. Quem gostava de matemática no ensino médio? Aí, a Lohane já acertou. Você ia falar, Chester? Pode falar, queridão, fica à vontade. Não, só ia comentar que é da aritmética. Aritmética, isso aí. Isso aí, o Partelli levantou a mão. Pode falar, Robson. Robson, não te ouvimos. Robson, onde você está, Robson? Queremos ouvi-lo. Receba essa voz do além. Enquanto o Robson se ajusta lá com o som, eu vou prosseguindo aqui. Pode me interromper quando você conseguir conectar aí, tá? Eu imagino que ele deve estar tendo problema com o áudio lá, né? Então, em grego, na Septuaginta, o título é aritmoi. Justamente é uma palavra cognata de aritmética, tem a ver com números. Por que números, pessoal? Porque no livro de números nós temos 2 recenseamentos que são feitos, ou seja, 2 contagens do povo hebreu, tá? Estão dizendo aqui que o Robson foi arrebatado. É possível, tá, gente? Então... agora sim. Te ouvimos agora. Não, na verdade eu tirei o áudio para não atrapalhar vocês. Porque aqui o som tá alto. Aí eu saí para um canto aqui no meio do nada. Para ouvir. Coisa boa. Mas estou prestando atenção. Tranquilo. Então, pessoal, você tem no livro de Números, né, 2 censos ou recenseamentos. Alguns comentários usam recenseamentos que são registrados no livro nos capítulos 1 e 26. Indo mais adiante aí, que eu tenho bastante coisa, tá, pessoal? Por isso que eu estou tentando assim, não me demorar muito nos comentários. O livro de Números, isso aqui é bem interessante. E é um detalhe que, numa leitura corrida do livro de Números, a gente não percebe. O livro de Números ele tem uma seção, ou seja, um bloco de capítulos, que se conecta, olha que interessante, ao livro de Êxodo, começando lá no capítulo 19 de Êxodo, engloba o livro de Levítico e vai até Números 10. Então olha que interessante. Isso foi percebido por um teólogo bíblico do Antigo Testamento chamado Gerhard von Rad. Ele era um teólogo alemão e, inclusive, pessoal, eu acredito que na primeira... deixa eu ver aqui. Nos primeiros slides, isso aí, nos primeiros slides eu coloco lá a capa do livro dele. Quando vocês baixarem a apresentação, eu vou colocar no grupo de WhatsApp também, tá, pessoal? Para facilitar. Vocês vão ver lá a capa do comentário dele. É claro que a obra do Gerhard von Rad já foi superada, né, em alguns aspectos, porque ela é um pouco antiga. Mas o von Rad, ele traz uma contribuição muito importante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945, e embora a guerra tenha acabado em 1945, mais especificamente com a detonação das bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima, 2 cidades japonesas, o cenário mundial não ficou assim muito ainda confortável, né? Porque o mundo sai da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos, e entra na Guerra Fria, o pavor de uma aniquilação nuclear, né? Pra vocês terem uma ideia, na década de 50, se minha memória não me trai, a Rússia, a então União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vão detonar a maior arma nuclear já
explodida, já detonada até então, que foi a bomba Tsar. Uma arma assim sem precedentes, né? Alguém disse inclusive que nós criamos o nosso próprio sol, porque quando ela explode, Então o mundo ficou assim num clima muito tenso, né? O texto do Antigo Testamento acabou sendo visto com muita suspeição, porque vamos aqui, nós estamos aqui num espaço que nos dá essa liberdade para abordar isso de maneira muito aberta, né? O texto do Antigo Testamento, ele contém muitas passagens de violência, né, de guerras, de aniquilação. É um texto repleto de narrativas, digamos assim, muito repletas de sangue, né? Então o mundo olha ou pelo menos uma parte do mundo olha para o Antigo Testamento com muita suspeição e com muita rejeição até. O Von Rad, ele vai mostrar que não é bem assim. O Antigo Testamento ele tem uma teologia, ele tem uma mensagem, e pode ser entendido, inclusive, como uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Então você tem isso ao longo do Antigo Testamento, né? Um texto marcante que pode exemplificar isso, pessoal, nós temos isso em Números, tá? Nós temos isso em Números, mas nós temos... Deixa eu dar um outro exemplo para além de Números, que eu gosto muito desse exemplo, ele me toca muito em particular. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, pessoal. É ao vivo e a cores, hein? Espera aí, vou compartilhar agora com vocês aqui, ó. Quando aparecer, vocês me confirmam, por favor, tá? O texto de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Vocês conseguem visualizar aí, gente? Sim. Obrigado. Se vocês puderem sempre falar, me ajuda, porque quando eu compartilho, eu perco a visão com vocês aqui, tá bom? Obrigado aí quem falou. Olha, por exemplo, esse texto de Malaquias. Eu não sei, queridos, se vocês já leram o profeta Malaquias. É um texto duríssimo, é um texto de juízo, é um texto assim pesadíssimo, né? Só que o livro ele já começa de maneira muito interessante, né? Porque o texto diz assim: a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Aí quando você vai lá no hebraico, esse palavra aqui, o sentido lá é de um peso. É um fardo que o profeta está levando. Algumas traduções, inclusive, colocam oráculo, outras traduzem como peso mesmo. Um peso da parte do Senhor Israel, por intermédio de Malaquias. Aí você lê o texto, a partir do hebraico, você se assusta, né? Porque o livro já começa dando essa pancada, né? Só que no versículo 2, olha que interessante. Eu vos tenho amado, diz Yahvé, diz o Senhor. Então olha que interessante. É uma mensagem de juízo, mas não é um juízo para destruição, não é um juízo para aniquilação, é um juízo para a preservação da vida. Quando você lê Malaquias, você faz uma... E eu acabei de vir de uma exegese de Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 9, eu vou compartilhar com vocês também lá no grupo. Então você percebe que o Senhor, ele traz juízo, mas ele não traz juízo para matar. É um juízo no sentido assim, eu estou trazendo juízo, mas para preservar a aliança, para manter o meu pacto com vocês. Então o juízo do Senhor não é juízo de morte, não é juízo de aniquilação, é juízo de vida. Isso é muito interessante você encontrar isso no Antigo Testamento, né? E aí quando você descobre isso, começa a embaralhar nossa cabeça, né? Porque a gente pensa Antigo Testamento sempre como espada, morte, destruição, e na verdade você começa a perceber a partir da exegese dos textos do Antigo Testamento que não é bem assim, né? Yahvé, ele está na verdade preocupado, ou seja, o Senhor, o Deus do Antigo Testamento, ele é sim um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia que quer preservar o povo, que quer manter a aliança com o povo, e esse Deus é fiel à sua aliança. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Então deixa eu voltar para a nossa tela aqui. E lembrando, queridos, que em Números, que é o nosso objeto de estudo aqui nessa noite, nós temos a afirmação da aliança, né? A aliança ela é trazida à tona, né? Ela é mencionada no livro de Números. A gente tem uma seção aí dedicada a isso, né? Então o livro de Números ele está conectado a Êxodo, a Levítico, começa lá em Êxodo e vai passando por Levítico e se estende até o capítulo 10 de Números. Essa seção corresponde à entrega da lei. Há uma observação didática aqui, tá, pessoal? Lei, em relação ao Pentateuco, é melhor traduzido, no hebraico é Torá, seria melhor traduzido como instrução. É porque a palavra lei, na nossa língua,
na nossa língua, a palavra lei, ela tem uma conotação muito jurídica e punitiva. Não é o sentido que está no hebraico. No hebraico a gente tem a ideia de uma instrução. É como se Yahvé, ou o Senhor, né? As Bíblias protestantes traduzem lá o tetragrama hebraico, que é o nome divino, né? Traduz como Senhor. Por isso que às vezes eu uso Yahvé, tá, pessoal? Yahvé seria a substituição ali das consoantes hebraicas pelas nossas consoantes em língua portuguesa, tá? Nos idiomas latinos. Então, Yahvé ou o Senhor, como queiram, né? Pode ser as duas opções de tradução aí. Ele está dando instruções, ele está mostrando o caminho. Você tem isso em Deuteronômio, né? Olha, esse é o caminho bom, esse é o caminho que conduz à vida. Então eu estou dando a vocês instrução para a vida. Escolham, pois, a vida para que vivam. É interessante isso, né? Ele está dizendo, olha, escolham a vida, né? O caminho da vida é esse, tá? Então, lei, aqui a gente usa a palavra lei porque meio que se tornou convencional, mas o sentido no hebraico ali é de instrução, e a velha dá instrução, né? Então vamos lá. Avançando um pouquinho mais aí, queridos, Números contém algumas seções difusas, ou seja, elas estão espalhadas, né? E que são portadoras dessas legislações sacerdotais. Então nós temos isso aí nos capítulos 5 a 10, no capítulo 15, no capítulo 18, no capítulo 19, perceba que dá um salto, ó. Os capítulos 20 a 27 já estão ocupados com outros assuntos, tá vendo? Então essa parte que fala essas partes que falam de legislações, elas estão distribuídas nos livros, ok? Mas inclui narrativas sobre os recenseamentos, os movimentos feitos pelo povo no deserto. É um livro que retrata as caminhadas do povo de Israel no deserto até as portas de Canaã, tá? Então, enquanto Números retrata essa caminhada do povo no deserto até as portas de Canaã, Deuteronômio já é o discurso de Moisés preparando o povo para entrar na terra. O próprio título Deuteronômio, que seria, em grego, daria a ideia de uma segunda lei. Por que segunda lei? Porque, na verdade, seriam os discursos de Moisés às portas da entrada de Canaã. Olha que interessante, né? Você percebe que há uma conexão razoável entre os livros, né? Então, Números registra os movimentos que são feitos pelo povo no deserto, fala dos seus pecados, da sua transgressão, da murmuração porque não tinha carne, ou porque não tinha água. Narra também o episódio ali de Balaão, que é um episódio bem, bem específico, né, de Números. Você tem isso em Números. Narra também o episódio das serpentes venenosas. E olha que interessante, irmãos. Alguns desses episódios são retomados no Novo Testamento, né? São mencionados no Novo Testamento. Como, por exemplo, o episódio das serpentes que é mencionado por Jesus na conversa lá com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Então você tem isso retomado de alguma forma no Novo Testamento. Com relação ainda à estrutura do livro, perceba que nós estamos falando da estrutura, né? Ou seja, uma coisa importante em teologia bíblica, tá, pessoal? Quando a gente fala de estrutura do livro, de um livro da Bíblia, a gente está pensando da forma como ele está organizado literariamente, tá? É uma visão panorâmica que a gente está trazendo aqui. Assim, gente, deixa eu fazer um pedido a vocês aqui. Por favor, quando vocês saírem dessa aula aqui, não digam para ninguém, nossa, o professor Rony fez uma exegese de Números hoje. Não me queimem, por favor. Eu sei que vocês não fariam isso intencionalmente, mas o que nós estamos fazendo aqui, pessoal, não é uma exegese de Números. Exegese não é isso. Exegese não é comentários a um livro da Bíblia, ok? Exegese é um trabalho muito mais minucioso e que geralmente você faz com perícopes, aquilo que a gente chama de perícope, ou seja, partes, unidades textuais do livro. Gente, eu tenho 40 anos, eu acho que se eu gastasse mais 20 anos da minha vida, eu não conseguiria fazer uma exegese de Números. Tá? Isso é trabalho, assim, é um trabalho monumental. A gente ouve os pregadores pentecostais dizerem, eu fiz uma exegese, em geral não é exegese que eles fazem, é exegegue, tá? Não é exegese. Geralmente o que eles fazem é exegegue. Essa galera, lamento dizer, tá, irmãos? Em sua maioria, a gente tem aí uma exceção, como o Eliseu Fernandes, que vai falar para vocês aqui, que é um pentecostal. Esse sim sabe o que é uma exegese, irmãos. Agora, tem uma galera aí falando que tá fazendo exegese e o que eles fazem, na verdade, é uma exegegue, tá? Então, assim, não é. Isso aqui é uma abordagem panorâmica do livro
E não é uma exegese que eu estou fazendo aqui, é importante destacar isso. Tá? Isso aqui é uma abordagem panorâmica, informações gerais sobre o livro, sobre a estrutura do livro. Isso ajuda vocês na melhor compreensão do texto, mas não é uma exegese do texto, ok? Aí é outra proposta, é outro trabalho. Eu, Rony, não tenho condições de fazer isso, porque não sou conhecedor do hebraico. Né? Para começo de conversa, pessoal, você não pode falar em exegese sem conhecer o hebraico. A exegese do Antigo Testamento, você tem que conhecer o hebraico. As classes gramaticais, os tempos verbais. Então você não faz exegese sem conhecer a língua original, tá, pessoal? No Novo Testamento é a mesma coisa. Vou fazer uma exegese do Novo Testamento. Você tem que conhecer o grego koiné. Se você não conhece o grego koiné, você não faz exegese do Novo Testamento, tá, pessoal? Mas isso não nos impede de fazer esse estudo panorâmico, né? Apesar dessa limitação, mas a gente pode fazer um estudo panorâmico, que é o que nós estamos propondo aqui, ok? Então, você tem aqui agora uma estrutura mais detalhada do livro, tá, pessoal? É uma estrutura detalhada. Parte 1, preparativos para a partida do Sinai, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 49. Parte 2, legislação sacerdotal e os últimos eventos no Sinai. Aí você tem capítulo 5, indo até o capítulo 10, versículo 10, depois os capítulos 15, 18, 19 e 28 a 30. Repara que os textos eles são recortados, tá vendo? Depois vocês vão entender por que isso, tá? Caramba, Rony, mas não deveria ser direto, tipo do capítulo 5 até o capítulo 30? Não. Existe uma explicação para isso. Depois nós temos aí de Sinai a Cades Barneia, olha que interessante, são caminhadas, movimentações do povo pelo deserto. Isso vai do capítulo 10 até o capítulo 14, versículo 45. Às vezes a gente tem sessões contínuas, tá vendo? Então começa ali em 10, 11 e vai até 14, 45. A revolta contra Moisés e Arão, 16:1 a 17:13. Depois de Cades Barneia até a planície de Moabe, 21 a 22:1, ou seja, do capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 1. Depois nós temos o episódio, a narrativa sobre Balaão, que é bem atípica, muito atípica. Por quê, pessoal? Balaão não é um profeta de Israel. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Balaão não é um profeta de Israel, e ele está falando, profetizando a Israel. Né? Isso é uma coisa interessante, que geralmente o profetismo bíblico, os profetas são de Israel, são profetas falando ali, e eles próprios são hebreus. E mais adiante, no período das monarquias, você vai ter profetas, ou profetas que são de Israel, reino do norte, ou profetas que são do reino do sul, profetas de Judá. Na planície de Moabe, veja, novamente, movimentação geográfica, capítulos 25 a 27, depois capítulos 31 a 32. A peregrinação de Israel, no capítulo 33, e, concluindo aí, uma nona parte seria orientações relativas à entrada de Israel na Terra Prometida. Aí vocês têm um mapa, pessoal, olha que legal. Repare que aqui, essa região de Cades... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Sim, isso aí, A planície de Moabe, ela tá... Esse mapa acabou ficando grande, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar legal aí, porque os territórios de Israel, eles estão aqui, onde eu estou passando o cursor. Acho que vocês conseguem ver aí, né? A planície de Moabe está aqui, mais ao sul. Perceba que eles entram na Terra Sagrada justamente pelo sul, né? Eles vão entrar pelo sul, atravessar o Jordão, e a partir disso eles vão então para esse processo de conquista da Terra de Canaã, conquista da Terra Prometida, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, uma ferramentazinha muito bacana, porque quando você lê um livro como o livro de Números, é muito legal você utilizar mapas das terras bíblicas, tá, gente? Deixa eu colocar para vocês na tela aqui o blog. Olha só. Lá no blog, eu coloquei aqui, deixa eu ver. Aqui, Você vai aqui em indicações de um pesquisador. Você vai abrir indicações de um pesquisador e mais abaixo você vai rolar a barra, Você vai ver aqui embaixo mapas bíblicos. Olha aqui, Aí você clica mapas da Bíblia. Essa é uma ferramenta que é disponibilizada
no site dos Mormons. É uma ferramenta muito bacana. Aí você vem aqui, por exemplo, ó, Moab. Aí você localiza aqui, ó. Você vê que está em ordem alfabética. Vocês estão visualizando aí, pessoal? É um texto que aparece agora. Ou vocês estão vendo a página do blog? Não, mano, só estamos vendo a página do blog. Ah, Agora apareceu. obrigado, querido. Tô pegando um macete aqui, gente. Ó, e você vem aqui cá embaixo, ó, JM. Meu Deus, é muito mapa, tá? Tudo isso aqui é mapa, pessoal. Olha que legal. Planícies de Moab. Ó, vou marcar para vocês aqui, olha que legal. Aí o que você faz? Você vai clicar Planícies de Moab. Você clica aqui no que aparece em azul, ó. E ele vai abrir para vocês, ó, informações aqui do lado. E ele abre também um mapazinho. Deixa eu ver. Ó, olha que legal. Aqui. Isso. Deixa eu fechar. Só um minuto, gente. É ao vivo a cores. Assim. Você clica aqui, ó. Perfeito. Viram? Eu cliquei na parte superior aqui onde estava marcado. E aí ele abre o mapa para você. Você vem aqui e clica para ampliar, ó. Você pode ampliar. Dá o zoom. Você mexe, muito legal. Você pode baixar o mapa também. Botão direito, tá vendo? Ó, salvar imagem. E aí você pode ampliar, inclusive no seu computador. É muito legal. Aqui ele está limitando um pouquinho, mas eu acho que é porque eu estou compartilhando a tela. Possivelmente por isso que ele está limitando. Mas quando eu fiz sem compartilhar a tela, aqui no estudando em particular, ele abre-se e fica um tamanho bem legal. E aí você pode ver que Moab está ao sul. Aqui, ó. Acredito que vocês estão vendo eu mexendo o cursor. Moab está aqui ao sul. É bacana você usar os mapas, que você assimila um pouco melhor do que só lendo o texto bíblico, né? Você só fazer a leitura ali do texto bíblico sem consultar o mapa pode limitar um pouquinho, tá bom? Vamos voltar aqui então à nossa apresentação para me avançar, gente, senão vai ficar muito longa, né? Eu não quero cansar vocês. Então você tem essa estrutura possível, coloquei esse mapa aqui como exemplo para vocês. A questão da autoria do livro. Ele, assim como outros textos, né, do Pentateuco, ele é um texto composto, ou seja, é produto de várias mãos. Essa é a ideia que se tem hoje na... o Arthur está dizendo aqui, ó, você pode usar o recurso lupa, que já existe no próprio Windows. Boa, Arthur, obrigado, viu? Muito bom. Veja, pessoal, há um certo consenso na academia teológica hoje, e na área bíblica, especificamente na área bíblica, de que o Pentateuco ele é composto por pelo menos 4 tradições. Então você tem uma dessas tradições que é a tradição sacerdotal, ou seja, grupos de estudiosos, vamos dizer assim, né, que vão trabalhando na composição desse material. Eles recebem um texto que já está pronto e acrescentam textos a esse texto, a esse material já existente. E isso vai se formando, então, vai dando forma aos livros bíblicos tal como nós os temos hoje, tá? Uma dessas tradições é a chamada tradição sacerdotal, representada pela letra P. Repare que eu marquei aqui de verde para vocês, para facilitar, tá, pessoal? Então você tem uma predominância desse material que é produzido por esse grupo de estudiosos, vamos dizer assim, e você encontra, e alguns estudiosos conseguem até identificar onde é que está esse material sacerdotal, né? Então você tem material sacerdotal lá nos 10 primeiros capítulos, no capítulo 15, nos capítulos 17 a 19, e por aí vai. Depois você tem material não sacerdotal e mais antigo, ou seja, um material que foi produzido por outra tradição que é anterior a essa tradição sacerdotal. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal, e ali eu coloco até em vermelho, né? Conquanto a tradição cristã e a tradição judaica atribuam a Moisés a autoria integral do Pentateuco, integral entre aspas, né? Deve-se mencionar que o próprio Antigo Testamento atribui a Moisés a autoria de algumas partes e do Deuteronômio, mas não de todo o conteúdo desses 5 livros. Então, pessoal, a gente aprende, né, seja na escola dominical, em cursos teológicos livres, que a Bíblia foi escrita por 40 autores, que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Isso não se afirma mais na academia. Tá mais do que consolidada a ideia de que esses textos são produtos de muitas mãos. Reitero, queridos, reitero. Há muitos exegetas, teólogos bíblicos que afirmam isso e reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma galera na internet
que vai dizer assim que quem defende isso não reconhece a Bíblia como palavra de Deus. Não é bem assim, tá? Você tem, por exemplo, ontem mesmo eu estava numa aula de Antigo Testamento, o professor trabalha com essa ideia e é um homem piedoso, é um homem de oração e é alguém que reconhece a Bíblia como palavra de Deus. Palavras dele na aula de ontem. Ele diz assim, gente, ninguém pode esgotar a riqueza do texto bíblico. Não tem ninguém que pode esgotar a riqueza do texto bíblico, porque é a palavra de Deus ali em palavras humanas, tá? Então isso aqui não compromete a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é algo tão caro para nós, né? Na crítica bíblica atual, entende-se que o Pentateuco é fruto do trabalho de muitas mãos ao longo do tempo, e é um longo processo, tá, pessoal? Não é um texto que surge de um dia para o outro, a pessoa sentou lá e escreveu. Não foi assim. Então a gente tem a ideia de que foram tradições que o compuseram, chegando assim à sua forma final, tal como a temos hoje. Por que eu coloco forma final entre aspas? Porque, pessoal, nós temos vários manuscritos e às vezes há diferenças entre os textos, tá? Então a gente não tem um texto definitivo, mas a gente tem diversos manuscritos que nos permitem chegar a um texto, a essa forma final, né? Mas há diferenças entre manuscritos. É justamente no esforço de entender a formação do Pentateuco que vai surgir, pelos idos de 1844 a 1918, na verdade eu estou colocando ali o tempo de vida do Ilhausen, né? Ou seja, ele é alguém que está vivendo no século XIX. Então perceba, já no século XIX, esse estudioso ele vai defender a hipótese que ficou conhecida como hipótese documentária, e que desde então ela se tornou assim, uma referência na crítica bíblica, embora ela já passou por novas configurações, né, vamos dizer assim. O que ele entendeu? Ele entendeu que o Pentateuco foi produzido por tradições. Foram pelo menos 4 tradições. A primeira, chamada tradição javista, que é a mais antiga. Os textos começam a ser produzidos, olha lá, no século IX a.C., na época de Salomão. Tá? E agora digo eu, tá, pessoal? Digo eu continuo me mantendo aberto à possibilidade de que quando esse grupo começa a trabalhar esses textos, pode ser que eles já tivessem ali em mãos textos oriundos da mão de Moisés. Eu ainda não me convenci de que a gente tem uma razão plausível para descartar essa possibilidade. Ou seja, eles pegam esse texto e vão ampliando esse texto, vão acrescentando novos textos, e os textos vão ganhando forma, né? A tradição eloísta, que vem depois, no século VIII a.C., e aí você tem o profetismo escrito. Então perceba que esses textos começam a ser produzidos em paralelo com textos proféticos, tá? Mais adiante nós temos a tradição deuteronômica, que é do século VII a.C., e começa aí antes da reforma de Josias, em 622. E aí você vai ter, depois desse período, um pouquinho depois desse período, você tem ampliação extensas, ou seja, textos que são acrescentados. E o texto mais recente, que é o chamado escrito sacerdotal, que é do período de depois do cativeiro babilônico. E aí você tem acréscimos que são feitos, textos que são acrescentados depois desse período. É depois desse período também, pessoal, me parece que vão surgir os textos de crônicas, de reis, né? Algumas partes de Gênesis, inclusive, vão surgindo depois desse período, tá? Mais adiante aí, não vou ler isso tudo, pessoal, porque vocês vão poder ler depois, senão vai ficar muito longa, né? Mas basicamente o que nós estamos comentando aqui é que você tem o trabalho de muitas mãos que estão organizando esses livros e que vão agrupando os textos, vão organizando os textos e inserindo desde partes maiores até partes menores, até chegar à forma como está nas nossas Bíblias hoje, tá? Mais adiante aqui, ó, eu vou dizer o seguinte: por que os estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento em particular, chegam à conclusão de que foram várias tradições, de que foram várias mãos? Porque você encontra no texto cortes, tropeços na narração, ou seja, quebras na narração. Ou seja, o autor ele vai falando de uma coisa aqui e aí daqui a pouco muda o assunto radicalmente. Então o que os teólogos bíblicos entendem? Que ali houve uma inserção de um texto que não estava ali originalmente. Ele foi inserido ali depois. Você tem traduções duplicadas, como em Gênesis, por exemplo. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas Gênesis 1 e 2 são duas narrativas da criação que foram colocadas ali juntas, né? Mas elas são diferentes. Há diferenças entre um e outro ali.
Isso acontece também em Números, acontece em outros livros do Antigo Testamento. Tradições diversas e até opostas, né? Você tem isso também nos livros do Antigo Testamento. Anacronismos, né? Diferenças de vocabulário, diferenças de estilo. E vai embora, são muitas evidências. Ó, a menção da morte de Moisés em Deuteronômio 34, que mostra que alguém foi que adicionou. Aí tem uma galera que força a barra, né? Tem uma galera que vai dizer, não, mas Deus revelou para Moisés a morte dele, ele foi lá e escreveu. Mas aí é forçar demais, né, pessoal? Então, a gente também não precisa caminhar na interpretação da Bíblia, pessoal, a gente não precisa caminhar por uma via de irracionalidade, né, gente? Isso é uma coisa irracional, é você jogar pesado demais, né? O uso de fórmulas que sugerem um período após o tempo de Moisés, olha que interessante. Deuteronômio 34:6 vai usar lá dizendo assim, até este dia. Ou seja, há uma época em que o redator está escrevendo, mas que Moisés já havia morrido. Só que o redator coloca, né, até este dia. Olha que interessante também, quando os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Ele está falando de algo que já passou, ou seja, mostra que uma é a época do redator, outra época é a época do evento que está sendo narrado. O Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, pessoal, ele chama a nossa atenção para algo muito importante. Em toda narrativa tem um narrador. E a gente nem sempre separa isso. A gente mistura tudo ali na leitura do texto, né? Então, ou seja, o narrador está falando de um tempo que já passou. Né? Ele está dizendo, olha, quando os fariseus e os cananeus habitavam esta terra, ou seja, a terra de onde ele está escrevendo. Mas ele está falando de algo que já aconteceu. Né? Olha que interessante, né? Mais adiante, a presença de anacronismos no texto bíblico, como, por exemplo, a menção da terra a leste do Jordão como o outro lado em Gênesis 50:10. Indicando assim o ponto de vista de um habitante da Palestina, local onde Moisés nunca entrou. Então como que poderia ser Moisés que registrou isso, né? Se Moisés nunca foi lá? Entendeu? Então assim, é um detalhe bem interessante que mostra justamente que é o narrador que está colocando ali o ponto de vista dele, né? Diferenças de nomes, vocabulários, estilo, e vai embora, né? Alternância no uso dos nomes divinos, Yahvé ou Elohim, os relatos duplicados que nós já mencionamos, né? A presença de glosas, que são aquelas notas explicativas que estão lá no texto bíblico. Não é a nota de rodapé das Bíblias de estudo, não, hein, gente? Aqui é no texto bíblico mesmo, tá? E aqui eu coloco algumas perguntas importantes que têm sido levantadas aí, justamente no sentido de entender como que se deu esse agrupamento de textos, né? E algumas perguntas aí que a gente levanta. Esse agrupamento se deu a partir da reunião de documentos ou fragmentos menores? Essas são questões que são debatidas até hoje, né? Houve uma narrativa básica que foi depois suplementada, ou seja, hipótese suplementar, essa me parece que está bem descartada, né? Mas há ainda quem a defenda. E por aí vai. Qual é a teologia do livro de Números, né? Ou seja, como podemos olhar para a mensagem espiritual desse livro e atualizá-la para os nossos dias? E aqui eu estou caminhando para a conclusão, tá, gente? Eu não ia trazer todas essas abordagens aqui de fundo técnico sem pensar uma aplicação, né, gente? Espiritual, devocional, vivencial. A nossa ideia não é transformar aqui, até mesmo a nível acadêmico, tá, pessoal? Eu que participei aí de aulas na área bíblica, na área exegética, né? Eu estive em eu cumpri pelo menos 2 disciplinas na área de exegese de Antigo Testamento, e participei de uma terceira, que é metodologia de exegese do Antigo Testamento, não cheguei a concluí-la, mas participei. Existe essa preocupação de que a exegese não se reduza apenas a uma análise técnica e fria, mas que se possa pensar a aplicação dos resultados do trabalho exegético para a vida da igreja, né? Então o que a gente aprende com Números? Números é um livro que sinaliza para a fidelidade de Yahvé, ou do Senhor, para com seu povo, e sobretudo a sua aliança. Isso é retomado em alguma medida em outros livros, como eu citei o exemplo de Malaquias. Isso, de algum modo, é ressignificado no Novo Testamento, na escatologia do Novo Testamento. Então você tem textos neotestamentários que sinalizam justamente para o cuidado do Senhor para com a igreja. Ali no Novo Testamento a noção de igreja, né? No Antigo Testamento a noção de povo do Senhor, povo de Yahvé. Uma outra mensagem muito interessante é que Números busca refletir a santidade do Senhor. Você tem isso tipificado na imagem do nazireu que deve ser consagrado a Yahvé, lá no capítulo 6. Você tem algumas prescrições ali relativas ao nazireado, né? Ao homem ou mulher
que se dedicava ao nazireado, como, por exemplo, abster-se do vinho, da bebida forte. Tá? Você tem um retrato disso em Juízes, na figura de Sansão, né? Uma conexão possível. Né? Então, perceba que essa figura que é retratada ali, na verdade, representa o comportamento dele, representa, na verdade, a santidade do Senhor refletida nele mesmo. É uma figura humana que reflete a santidade do Senhor para o povo. Seria um exemplo vivo, vamos dizer assim. Né? Então, santidade no sentido de separação. Isso tem implicações também de natureza cultural, moral, né, ética, e aí a partir disso a gente pode naturalmente atualizar aqui o texto para os nossos dias, né, em que pesa o fato de que o Novo Testamento fala muito sobre santidade, e que nós entendemos tudo errado, tá, pessoal? Santidade na igreja brasileira tornou-se sinônimo de esquisitice, né, de isolamento social. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Santidade não é isolar-se das pessoas. Santidade, entendo eu, significa justamente a capacidade de conviver com a sociedade, estar na sociedade, sem necessariamente assumir comportamentos que comprometem a ética bíblica. Né? Mais adiante, Números também evidencia o juízo divino contra o pecado. Isso é retratado no caso da rebelião de Datã e Abirão, e ainda no fato de Moisés e Arão não entrarem na terra prometida por terem tocado na santidade de Deus. Então, Números explica por que Moisés e Arão não entram, como também a primeira geração não entra, né? A primeira geração de hebreus saídos lá da terra do Egito. Somente a segunda. Então, veja, há um juízo de Deus, mas há uma mensagem de esperança. Olha, a primeira geração não entra, mas a segunda geração vai entrar, vai ocupar a terra e vai prosperar. Concluindo, Números demonstra o amor do Senhor para com o povo. Ele não permite que Balaão amaldiçoe o povo. Isso aqui é muito interessante, né? E faz com que a segunda geração adentre a terra prometida. Então não existe aqui uma arbitrariedade, tipo assim, o profeta vai lá, amaldiçoa e está amaldiçoado. Não. O Senhor ele vai dizer, não, eu não permito que você amaldiçoe, porque eu amo o povo. Eu tenho um cuidado com esse povo, né? Então chegamos aí à conclusão. Os temas teológicos do Antigo Testamento são muitos e variados, tá? Como, por exemplo, gente, a questão da teologia da aliança, palavra hebraica berit. É uma teologia que perpassa diversos livros do Antigo Testamento. Você tem a teologia da aliança em Números, em Gênesis, lá no capítulo 15. Você tem a teologia da aliança em Jeremias, né? Farei com eles uma aliança, trazendo a ideia de pacto, né, de um compromisso. Algumas vezes essa aliança é inquebrável. Em outros textos você tem condicionamentos, né, que se não forem cumpridos, implicam na quebra da aliança. Então você tem, por vezes, o retrato de que o Senhor é fiel a essa aliança. E ele cumpre essa aliança, né, ele se mantém leal a essa aliança. Não por mérito do povo, mas porque o Senhor é fiel à sua aliança, é fiel à sua palavra, né? Então você tem aí uma série de temas teológicos presentes no Antigo Testamento e que estão em Números e que, estando em Números, também se encontram em outros livros, tá? Eu deixo aí, pessoal, as referências bibliográficas para quem quer aprofundar o conhecimento. É muito interessante você adquirir esses livros. Vocês aí, não, né, todo mundo que está nessa sala aqui, com exceção de mim, eu sou a única exceção aqui, né? Vocês não têm problema com dinheiro, todo mundo com a conta bancária bem confortável, então comprem esses livros aí, tá, gente? Alguns deles são caros, né? Esse comentário aí, São Jerônimo, por exemplo, é bem caro, mas vocês não têm problema com dinheiro, então comprem, invistam, e eu deixo para vocês aí como recomendação, tá bom? Gente, não deixem de baixar a apresentação também, porque o conteúdo ali está mais extenso, tem bastante coisa lá para vocês, e acredito que vai ser muito útil aí para todos vocês.